Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando com essa simpatia, o Padre Lício, que vem falar com a gente, bater um papo com a gente sobre a questão da conversão. E a gente aqui tricotava um pouco sobre, no intervalo, sobre essa questão da conversão de São Paulo, essa figura assim que a gente, quando fala, a gente fica meio assim, puxa vida, será? Esse homem é tão, tanta coisa que esse homem viveu e tudo aquilo que trouxe para a gente através das suas cartas, por exemplo, e a gente tenta sempre assim, degustar um pouquinho daquilo que era São Paulo. Tem alguma coisa nele, na pessoa de São Paulo, que te fascina, assim, quando você pensa na São Paulo, né, apóstolo? O que mais te encanta nele? O que mais me encanta nele é a sua coragem de mudar, a sua coragem de ser livre, de se libertar, né? Ele que era um fariseu, né, judeu, ele viveu verdadeiramente o verdadeiro processo de conversão, porque a conversão implica isso, implica você mudar a maneira de pensar, as crenças que você tem, os valores que você tem, e se abrir para o novo. E ele, como bom judeu, era aferrado à lei, a obediência cega da lei. A obediência cega da lei. E me fascina porque o processo de conversão dele vai se abrir para a experiência da liberdade e da graça, né? Da liberdade do amor de Deus que é gratuito, né? Esse aspecto de Paulo ter tido a coragem de se abrir para a liberdade do amor de Deus é o que mais me fascina nele, além, claro, da sua dimensão de missionário. Sabe o que eu fico pensando assim? A gente tem que entender todo esse universo que estava ao redor de Paulo ali, depois da conversão, porque a gente tem que trazer para a nossa vida comum. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. E é preciso mesmo que a gente tenha coragem para fazer uma mudança. Até coisas bobas e simples da nossa vida, às vezes, quando a pessoa tem um estilo de vestir, por exemplo. Quando essa pessoa muda completamente, radicalmente, o pessoal já olha assim, mas o que aconteceu com essa pessoa, né? O que fez que essa pessoa mudou todo o seu estilo? Então, assim, a pessoa tem que encarar o julgamento dos outros, aquilo que os outros vão pensar sobre aquilo. É uma coragem muito grande. Sim. A gente tem que entender que São Paulo, a realidade das pessoas e dos discípulos, porque, veja bem, você é perseguido por alguém o tempo todo. Aí chega uma hora que essa pessoa diz assim, Lício, eu mudei, fique tranquilo que eu não vou te perseguir mais. Você vai acreditar? Já estou rindo antes. Você vai acreditar? Sabe quando eu vou acreditar? Nunca. Então, assim, a gente precisa entender a realidade de quem estava lá. É isso. Então, exatamente. Aquele cara que veio, olha, ele estava vindo para nos perseguir. No meio do caminho ele mudou de ideia. Virou um dos nossos. Será que isso não é uma armadilha para pegar a gente? Então, assim, nós temos que compreender, porque outro dia, por exemplo, eu ouvi numa das formações, um dos leigos dizer assim, mas esse pessoal não tinha coração, né? Podia entender que Paulo... Mas peraí, não é assim. Então, assim, essa coragem que você disse, eu acho fundamental. Para quem está em casa, por exemplo, é importante que você, né, a gente pense nisso. Que a situação de conversão, de fato, ela precisa essa coisa quase que homeopática, devagar, para que a gente não dê um passo muito assim, olha, será que é por aí? Não, acreditar nas pequenas coisas, pequenas mudanças que você faz e saber que isso é um processo e lá na frente você vai ter talvez uma graça maior, uma recompensa maior por essa atitude. E é legal você falar isso porque assim, são pequenos passos que vão mudando os nossos hábitos, né? Uhum. E que vão mudando a nossa maneira de pensar, de agir, né? Eu duvido muito de conversão radical. Eu duvido muito. A pessoa está num extremo, o extremo do pecado, daqui a pouco ela foi para o extremo da santidade. Fala, opa, eu não acredito em extremos, eu sou mais Santo Agostinho nessas coisas, né? A virtude está no meio, está no processo, está no equilíbrio. Deveríamos pensar um pouco mais nisso, porque assim, na verdade, eu acho que a gente precisa de um amadurecimento. Isso. Eu sempre falo, eu nem sei se é correto falar assim, mas assim, eu sempre entendo, eu falo de um amadurecimento espiritual, porque quando você vai em fases,
você vai percebendo, olha, puxa vida, como foi bom ter deixado isso. Sim. Aquela questão assim, olha, a pessoa quer deixar de fumar. Então, assim, existe todo um processo em que a pessoa vai deixar de fumar ou vai deixar de beber, não sei, não é? Então, existe um processo que a pessoa passa e ela vai vendo, puxa vida, mais um dia eu consegui fazer isso. Sim. Mais um dia eu consegui fazer aquilo. Então, assim, a maturidade acontece. Quando se trata da espiritualidade, eu acho que é da mesma maneira. Há uma mudança interior. E você vai mudando interiormente. Exato, e você leva um monte de gente junto. E real e verdadeira. Usando o exemplo que você usou do fumo, por exemplo, né? É interessante porque, por exemplo, você começa a perceber melhora física, inclusive, né? De fato, tem tudo isso também. Enfim, então, do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Um pequeno passo, uma pequena mudança vai também te dando a noção de bem-estar espiritual, né? De conforto espiritual e vai te dando gosto e vontade Exato. de dar o próximo passo. Exato. E é por isso que eu digo que eu acredito muito, e o próprio Jesus viveu isso com os discípulos, né? Os 12, Jesus ficou 3 anos com ele, moraram com ele, né? No momento da cruz, 3 anos, não ficou um. Vazaram, não é? Quer dizer, para dizer assim, que não existe, eu quero insistir nisso, né? Acho que se a gente conseguir deixar essa mensagem, eu penso que é importante. A própria conversão de Paulo, né? Ele fica cego, ele vai para casa, tem toda a história do processo do Atos. Interessante, muito né? interessante. É um processo que vai se dando, ele espera, ele fica cego, né? Uma coisa interessante, desculpa cortar, quando ele fala a questão porque Paulo tinha autoridade sobre ele foi lá, recebeu a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para ir lá e fazer a bendita da perseguição. Sim. Depois ele se torna submisso. Isso. Quando Ananias chega, ele se torna submisso, quer dizer, aquele que era o Todo-Poderoso passa a não ser nada. Passa a não ser nada. É um outro olhar sobre as coisas, não é? E eu lembro, isso liga muito com o que você falava no primeiro bloco, quando você dizia que às vezes na vida da gente a gente passa por momentos difíceis, né? Você falava isso no primeiro bloco do programa de hoje, achei tão bonito. E quando você fez, você falava, eu fiz a associação exatamente com Paulo, né? É nestes momentos que muitas vezes a gente descobre, a gente experimenta que a nossa única saída, a nossa única salvação é o Senhor. Quem nos ama verdadeiramente é Ele. E esse pode ser o clique para o primeiro passo. Exato. Agora, uma coisa que você disse, diretor, assim, estiver muito empolgado aqui, fala aí, viu? Porque nós estamos empolgados aqui, pode falar aí que a gente dá uma parada. É o seguinte, a gente precisa entender a conversão a partir daquilo que você estava dizendo assim também. A vontade de querer dar o próximo passo, porque os passos que eu dei até agora foram muito bons. Então, usamos o exemplo do fumo, né? Quer dizer, olha, puxa vida, eu melhorei fisicamente, eu estou respirando melhor. Olha que interessante, antes eu não tinha isso. Estou conseguindo sentir melhor a comida. Então, assim, no outro dia, eu quero dar outro passo, porque eu preciso mudar a compreensão disso, eu preciso mudar a minha atitude em relação a isso. Então, assim, a conversão, eu acho que dá uma liga legal a gente pensar nisso. Olha, a vontade de mudar porque está sendo bom o que tem acontecido comigo. E quando eu disse de levar junto um monte de gente, porque, assim, é o processo natural. Porque se eu estou me sentindo bem, eu falo assim, Lício, olha, vamos mudar isso porque, rapaz, é bom mudar. E aí você contamina outra pessoa. Então é importante que a gente traga isso para a gente, não é? De viver plenamente esse processo da conversão como, de fato, uma propiciação para o outro. Não sei se você tem essa compreensão da salvação, de que eu preciso levar você junto comigo, senão não tem jeito. Claro. Se eu vou ficar naquela salvação muito egoísta, aí não vai dar certo, né? Não existe. A conversão também. A conversão e a salvação, nós nos salvamos uns aos outros, nos empurrando uns aos outros. Não adianta querer ir sozinho. Porque é assim, do mesmo jeito que nós podemos levar os outros a pecar, e nós muitas vezes fazemos isso, o nosso pecado às vezes leva os outros a pecar, nós também podemos
pela graça e pela vivência da caridade e da misericórdia, levar os outros à salvação. Só para concluir o raciocínio, é interessante, por exemplo, né, você dizia essa coisa do experimentar, é isso que é a graça, é isso que é a conversão. Eu me abro à experiência do amor de Deus, à misericórdia de Deus, que Deus me ama e vou descobrindo este amor e por isso passo a amar mais os outros. Né? Então eu vou descobrindo que a graça, né? A graça, a busca da graça, o esforço da graça, a vivência da graça é muito melhor do que a vivência do pecado, né? Porque o pecado é a nossa zona de conforto. Porque, assim, eu acho que a gente precisa entender essas questões, porque a gente acaba vivendo esse processo da conversão, ou no caso a gente falava da salvação, da santidade, a gente acaba vendo isso como, de fato, algo importante para nós, porque a gente percebe o quanto isso é necessário. A cada mudança, a cada aprendizado, né, você vai se sentindo cada vez melhor e mais confortável até mesmo para... não sei se corrigir a palavra correta, mas assim, uma correção fraterna em relação ao outro. Né? Olha, eu faço essa experiência, tenho agora um know-how aí, uma possibilidade de dizer para você assim, olha, por aí não vai dar certo. Né? E é interessante, por exemplo, só para dar um outro exemplo, né, que é a questão do sacramento do matrimônio, por exemplo. Né? As pessoas não se casam, né, só porque elas se amam, elas não se casam só para ter filhos e gerar filhos para a igreja, mas elas se casam e se unem pelo sacramento do matrimônio para que um colabore para a salvação do outro. Isto. Isso, estou falando teologia do sacramento do matrimônio. Quer dizer, então, é bem nessa linha que a gente está falando, quer dizer, o nosso batismo é para ser cristão no mundo, para colaborar para a salvação dos outros. A nossa santidade, a nossa conversão não é para a nossa glória pessoal, né? Não mas é exatamente para ajudar e colaborar com o nosso testemunho de vida para que a experiência de Deus, a salvação de Deus chegue aos outros, não é isso? Claro, eu fico pensando assim... Quando a gente fala da questão do matrimônio, quer dizer, também, e também nos outros relacionamentos de amizade, etc., eu pensei, ver a seguinte palavra assim, a gente salva o outro, e ele também nos salva, obviamente, da mediocridade, salvar o outro da mediocridade, daquele comportamento que é nocivo para ele, é nocivo para o outro. Então, assim, por isso que o relacionamento, ele traz essa questão, quer dizer, não só as alegrias, mas também nas dificuldades, nos defeitos do outro, a pessoa saber entender isso e colaborar para que ele seja salvo daquilo. Né? Então, é importante a gente pensar nisso. É muito assunto, né? Muito assunto que a gente tem sobre conversão, mas tem alguém tão especial quanto a gente, mas eu acho que ele é um pouquinho mais especial que a gente, sabe? Que ele tem uma palavrinha também sobre conversão. Eu acho que você gosta dessa pessoa. Acho. Depois você vai me dizer se é assim. Você que está em casa, acompanhe comigo. Vamos ver o que essa pessoa tem e fala para a gente sobre conversão. Cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di sentire. Il tuo cuore, che era mondano, pagano, diventa adesso cristiano con la forza di Cristo. Cambiare, questa è la conversione. E cambiare nel modo di agire. Le tue opere devono cambiare. È un cambio, ma non è un cambio che si fa col trucco, è un cambio che fa lo Spirito Santo dentro e io devo fare del mio perché lo Spirito Santo possa agire. E questo significa lotta, lottare. E aí, você gosta desse rapaz aí? Eu amo de paixão. Quem não ama o Papa Francisco, que agora está lá no Panamá e tal. Mas é importante, né, você falar, ver a verdade, né? Como ele fala as coisas que a gente quer falar... Então, eu falei que eu tenho uma raiva, porque assim, tem coisas que eu leio do Papa Francisco que eu penso assim, por que não fui eu que escrevi isso? Por que não fui eu que falou isso? Quando ele falou da maquiagem, eu falei assim, puxa vida, a gente chega aqui meio transtornado, né? Aí passa na maquiagem, dá uma geral, porque senão quem está em casa assusta, né, Pedro? E aí,
ele falou assim, a conversão não é maquiagem. Não é maquiagem. E é interessante porque ele aprofunda aquilo que a gente falava antes, né? É você se abrir, portanto, depende de você para que o Espírito Santo haja. E é interessante porque ele fala que é luta. Por que é luta? Exato. Porque mudar é difícil. A gente quer ficar na zona de conforto, a gente sempre quer ficar onde a gente conhece, quer dizer, né? Conversão é luta, porque pressupõe mudança e transformação. E é muito difícil, às vezes, a gente mudar hábito. Mudar um hábito, por exemplo, fazer exercício, tomar mais água, enfim. Mas eu penso que o Papa Francisco foi muito feliz, né, quando ele fala que a conversão de fato é isso. É uma luta mesmo, né? É você se abrir e você tem que querer. É fundamental você querer mudar, você querer se converter, porque essa decisão abre a ação do Espírito Santo na sua vida e te dá forças para lutar, para dar o passo seguinte dentro da metáfora, do exemplo que a gente estava dando aqui. Agora, eu fico pensando assim, quando o Papa Francisco fala da luta, que a conversão é uma luta, isso me deixa muito feliz porque, assim, a gente entende cada vez mais que o fato de, às vezes, a gente não dar algum passo que a gente gostaria de dar, é porque é difícil. Então, para quem está em casa, é muito importante que você entenda isso. Quando a gente coloca todas essas questões da conversão, é importante que você pense nisso. A gente não está dizendo que você está ali com uma faca no pescoço, dizendo que você tem que mudar, porque não é isso. A gente sabe que é uma luta, é um processo difícil. E quando você falava dessa questão, eu pensava assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, quando falo de hábito, eu falo que a conversão é difícil por causa de coisas pequenas que não estão muito ligadas à questão da conversão espiritual. Mas, por exemplo, eu já falei até aqui algumas vezes assim, eu sou muito metódico. Por exemplo, se você perguntar para mim como está a sua mesa no seu escritório, eu vou saber como está. Vou saber que aquele lápis está ali, que aquela borracha está ali, que aquela caneta está ali. Se alguém mexer daquele jeito, naquilo que está ali, eu vou entrar em parafuso, porque para mim aquilo ali é a ordem natural e que deve ser preservada. É um grande erro da minha parte isso. Então, assim, o que eu tento fazer às vezes? Eu deixo tudo bagunçado. Para quando eu chegar, dizer assim, não, mas não vou me preocupar com isso. Eu entro, claro que eu começo a suar frio, mas assim, claro. Eu percebo que é bom. Então, assim, não, eu vou relaxar um pouco mais, porque aquele lápis vai cair daquela mesa ali, uma hora ele vai cair dali. Então, assim, para eu mudar esse hábito é muito difícil. É uma luta muito grande, porque para mim é importante que esteja daquele jeito. E assim, eu funciono melhor, tanto no escritório quanto no meu quarto. Então, é muito difícil chegar no meu quarto e ver meu quarto bagunçado, muito difícil. Porque, assim, é uma sistematização que é nociva, por um lado. Por um lado, a organização é legal, né? É bom que está tudo organizadinho. Mas, por outro, é nocivo porque, assim, eu perco mais tempo organizando aquilo que está ali, mudando esse hábito bobo, né, que a gente tem. Então, para dar esse exemplo de que se um hábito é difícil ser mudado, hábito de coisas pequenas, quanto mais a questão da conversão mesmo, né? Por isso, Padre Aílio, eu penso que é importantíssimo a gente falar disso, né? Que é nem um extremo, nem o outro. A gente não está com um revólver na cabeça dizendo, você tem que se converter hoje e agora. Mas também não estamos dizendo, deixa para dar o próximo passo daqui a 100 anos. Assim, é importante que fique claro que é uma luta, mas que a gente precisa querer, a gente precisa dar passos, a gente precisa querer, como diz o Papa Francisco no vídeo que a gente viu, transformar, deixar, e por isso os pequenos passos. Deixar que a vontade de Deus se faça na nossa vida. E a gente vai abrindo mão, devagar, com calma e com tempo, das nossas vontades, dos nossos jeitos. Porque o pecado sempre está muito ligado ao eu.
ao meu ego. Isso. Ao meu eu. Né? E por isso que às vezes eu, como você, sou muito críticos dessa questão da salvação, do eu querer me salvar e os outros meio que se lasquem, né? Enfim, porque o pecado está muito ligado a essa questão do meu eu, daquilo do meu prazer, do meu poder, do meu ter. E algumas coisas muito capricho também. Sim. São caprichos pessoais que a gente quer preservar, por isso que são mais confortáveis, uma zona de conforto, como você tinha falado antes. Então, assim, para que eu vou mudar se tá bom assim, não é? Aquela questão da coragem. Sim. E eu penso que, por isso que, e volto com aquilo que nós já falávamos antes, né? A conversão é você sair de si, é você voltar-se para o outro, né? Você, difícil, hein? Mas por isso que é luta. O Papa Francisco fala muito bem, mas eu acho que estouramos nosso tempo do bloco aqui. Olha só. Desculpa. Imagina, desculpa, não tem desculpa nada. Olha só, nós vamos para o nosso intervalo, você sabe que o intervalo aqui é rapidíssimo, aqui a gente vai continuar esse assunto que está muito bom, não é? Mas daqui a pouco a gente continua esse assunto, tá bom? O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até lá!